E aí, galera, vamos embora falar de produção cultural. Meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos e eu sempre apareço aqui para te ajudar a viver de produção cultural, a viver de produção executiva, saber o que fazer quando o seu projeto está prontinho para ele acontecer. Então eu venho aqui te dar essas dicas para você não cair em perrengue. Gente, e a conversa de hoje vai ser sobre uma pergunta que é recorrente para mim, né? Inclusive, quando eu faço os meus cursos e tal, eu sempre peço para que os alunos me mandem perguntas. E essa pergunta sempre aparece assim, a campeã das campeãs, que é: como é que eu começo a executar o meu projeto cultural? Por onde eu devo começar? E agora, qual é o primeiro passo? Essa coisa de começar é realmente complicado, né? Porque principalmente quando você está fazendo uma coisa que você não domina muito, dá sempre aquele medinho de estar fazendo errado. E a forma correta de começar o projeto vai te dar tranquilidade para que ele aconteça legal, para que ele aconteça bacana. Rafa Santa Cruz dando ar da graça aqui, coisa mais linda, mágico preferido, bem-vinda aqui. Gente, quando a gente consegue aprovar um projeto, ou quando você conseguiu aquele patrocínio, né, com a empresa de um amigo, enfim, quando finalmente você vai tirar o seu projeto do papel, a gente vai viver aquele misto de alegria e de pânico. Rafa tá dizendo: eu te amo, eu também te amo, mágico. Beijo, lindo. Eu digo que aprovar um projeto é mais ou menos como passar no vestibular, né? É uma alegria quando você passa no vestibular e depois você ainda tem que viver toda uma vida para poder concluir aquela missão. É a mesma coisa quando você aprova um projeto, é uma alegria danada, mas você vai ter que viver toda uma vida para poder concluir aquela missão, porque quando você aprova o projeto é que a brincadeira vai começar, né? E essa coisa da alegria e do pânico ao mesmo tempo, isso é porque quando era somente um sonho, né? Quando eu estava lá no mundo das ideias, no reino encantado das ideias, isso não te dava demandas, né? E a partir de agora você vai ter demandas concretas, né? Você vai precisar enxergar essas demandas, vai precisar organizar essas demandas, se você quiser de fato que seu sonho aconteça preservando a sua paz, tá? Porque o grande segredo para que o seu projeto seja de fato bem executado é você saber exatamente o que você precisa fazer no projeto. É claro que as surpresas e as demandas que a gente não conseguiu imaginar, elas vão aparecer, isso é normal, tá? Não entre em pânico, por favor. Mas quanto mais você fizer, mais você vai conseguir enxergar essas demandas. Então, toda repetição gera conhecimento, né? Então, quanto mais projetos você for realizando, mais você vai aprender. Então não adianta muito aquela coisa de eu preciso aprender tudo para começar a executar um projeto cultural. Não vai funcionar, porque você vai precisar aprender na prática, né? Porque você pode até saber na teoria como se anda de bicicleta, por exemplo, mas você só vai aprender mesmo quando você sentar lá, começar a pedalar, cair, ralar o joelho, levantar e tentar de novo. E você vai tentar tantas vezes que você vai conseguir. E assim é com projetos culturais. É isso mesmo, é caindo, ralando o joelho que a gente aprende, mas a gente não pode ficar só imaginando e sonhando em casa aqui na teoria, porque senão ele não vai acontecer nunca e você não vai aprender, porque para aprender você vai precisar pedalar. Porque eu posso te explicar aqui tudo bem direitinho como é que se executa um projeto cultural, eu posso te dar várias dicas, eu posso te mostrar um caminho fácil e curto para você chegar na execução profissional de um projeto cultural, mas você só vai aprender de fato fazendo. Então, eu vou te mostrar um caminho mais curto. Agora você vai ter que fazer, tá? Para começar a executar um projeto cultural, você vai ter que enxergar tudinho que você vai precisar entregar. E para isso, é importante você entender que você vai precisar de 4 guias. São coisas que me ajudam muito quando eu estou começando a executar o meu projeto cultural. E se de fato você for direitinho por esses guias, não tem perigo de você esquecer nada. Os nossos guias são o seu projeto, por incrível que pareça, o seu próprio projeto que você já escreveu, o edital que você colocou ele lá, ou se você não colocou num edital, as exigências que a empresa patrocinadora está fazendo, enfim.
O manual de prestação de contas, que normalmente quem te deu uma grana para fazer um projeto tem um manual de prestação de contas. E o manual de aplicação de marca, para você não deixar essa pessoa que te deu a grana tristinha, tá? A gente tem que ser a alegria do nosso patrocinador, certo? Então, vou falar sobre cada guia desses, certo? O primeiro guia é o seu projeto, né? E parece até uma coisa assim, você, pô, Carlinha, mas eu fui eu que fiz o projeto. Claro que eu sei o que tá lá. Você vai pegar o projeto e você vai listar tudo que você prometeu no projeto e tudo que foi exigido para você. Por exemplo, você prometeu que você vai fazer 3 apresentações de teatro. Então, você vai ter que fazer as 3 apresentações de teatro, não podem ser 2, certo? Você prometeu que você vai entregar 50 ingressos para uma ONG. Então, você vai entregar 50 ingressos para uma ONG, certo? Não são 40, são 50. O edital... Desculpa, você prometeu que você vai colocar audiodescrição em Libras nas suas apresentações. Então, você vai colocar audiodescrição em Libras. Tudo que você prometeu para poder seu projeto ser aprovado, tipo, eu botei mais mulheres na equipe. Você vai botar mais mulheres na equipe. Tudo que você prometeu no seu projeto, porque quando você promete as coisas no seu projeto, quem está avaliando, ela leva em consideração aquilo para poder aprovar. Então, aquilo é importante para que o seu projeto aconteça do jeitinho que você informou o patrocinador, certo? Você vai pegar o seu projeto, vai ler linha por linha e de cada linha você vai extraindo tudo que você prometeu. Vai fazendo uma lista, tá? Depois você vai pegar o edital. Carlinha, já li o edital, eu sei esse edital de cabeça para baixo, tá? Eu sei demais, esse edital não preciso ler. Precisa, você revisita ele, porque tem coisas que o edital exige. Por exemplo, ele pode dizer assim, as apresentações precisam ser na região metropolitana e mais uma área fora da região metropolitana. E se lá você, no seu projeto, você não definiu ainda onde é que você vai fazer, você vai ter que ler o edital e entender que você vai ter que colocar uma apresentação na região metropolitana, mas vai ter que colocar alguma apresentação fora da região metropolitana. Tem coisas que o edital exige de você. Então, você também precisa listar essas exigências. Você vai listar do seu projeto o que você prometeu e do edital o que ele exigiu de você. Tem que listar tudo para você não esquecer de fazer nada, tá certo? Por exemplo, ele exige que 10% da casa seja distribuída gratuitamente, entendeu? Aí você vai ter que distribuir gratuitamente 10% da casa. E você não colocou isso lá no seu projeto, porque é uma exigência do edital que você não precisou citar lá. Por quê? Porque todos os projetos que concorreram a esse edital já vão ter que fazer isso, entendeu? Por isso que é importante você ler o edital, porque tem coisas que vai estar ali, exigências que vão estar ali, que não estão no seu projeto. O terceiro guia é o manual de prestação de contas. Quando a gente aprova um projeto, a gente tem um patrocinador bancando, né? A gente pede ao patrocinador o manual de prestação de contas. O que é o manual de prestação de contas? É um documento onde o patrocinador diz pra gente assim, olha, se eu vou precisar que você solicite a todo mundo que você vai fazer algum tipo de despesa, que você solicite nota fiscal, recibo e cartão de CNPJ. Por que eu tenho que saber isso antes de começar o meu projeto? Porque quando eu for gastar o meu primeiro real, eu vou ter que pedir a essa pessoa a quem eu estou pagando R$1, eu vou ter que pedir a nota fiscal, o recibo e o cartão de CNPJ dela. E aí, no manual de prestação de contas, pode estar dizendo assim, aqui você vai ter que comprovar que você fez o seu projeto com fotos e filmagem. Se eu não olho antes o manual de prestação de contas, eu nem lembro de contratar um fotógrafo e uma pessoa para filmar. Entendeu? Por isso que a gente precisa por isso que a gente precisa sempre ler antes o manual de prestação de contas, mesmo que não seja você que vai fazer a prestação de contas, mas você precisa ler antes para você preparar
o que você vai precisar providenciar para que a sua prestação de contas fique ok, tá? Então, eu tenho que ter fotógrafo, eu tenho que ter alguém para filmar, né? Tem coisas que são solicitadas no manual para quando você for fazer a prestação de contas, que você realmente vai precisar de demandas, né? De coisas que você vai colocar no seu projeto, tá? Então, esse é o terceiro guia e é um guia que vai te ajudar a não esquecer de fazer nada, conseguir prestar contas legal e não vai precisar ter que devolver nenhum dinheiro, né? Então você não vai passar perrengue nem ter maior prejuízo por causa disso. E o quarto guia é o manual de aplicação de marca. Quando a gente está fazendo um projeto que ele vai ser patrocinado por alguém, alegria, alegria, né? Esse patrocinador ele disponibiliza um manual de aplicação de marca que não é somente te entrega a marca para você usar, ele diz como é que você pode usar e como você não pode usar a marca dele, qual é a cor de fundo que você não pode botar, né? Às vezes as cores fazem muito sentido para a marca, então mesmo normalmente as empresas têm versões monocromáticas, né? Ou seja, toda branca, toda preta, normalmente tem, mas quando ela é colorida principalmente, tem sempre um problema com o fundo que você está colocando a marca. Então tem que ter muito cuidado com isso. E no manual de prestação no manual de aplicação de marca, ele explica tudo muito direitinho. E você, antes de começar a brincadeira, precisa olhar esse manual de aplicação de marca para poder entender como é que você vai poder usar as marcas do seu patrocinador na sua divulgação e tal. Então, antes de começar a brincadeira, você precisa olhar para ele, tá? E eu sei que na hora que a gente consegue ver o sonho de fato que está pertinho de acontecer, né, tá cada dia mais perto, dá vontade principalmente de pegar essa parte artística e sair fazendo tudo, deixando tudo lindo, né? Mas a gente não pode esquecer da estrutura do projeto em si. A gente não pode esquecer que o projeto precisa existir administrativamente e que se você não der atenção a essa parte, você vai correr o risco de ficar no prejuízo e a gente não quer isso. Então, antes de começar a realizar qualquer coisa, até a composição, arranjo, esse negócio, deixa o projeto todo organizado administrativamente, certo? E o que é deixar ele organizado administrativamente? Que danada é isso? É pensar em como você vai gastar esse dinheiro, quais são os documentos que você precisa providenciar para cada despesa, quem são as pessoas que vão ficar responsáveis pela organização dessa documentação, quanto é que você tem disponível para gastar com cada item. Resumindo, você vai precisar criar uma estrutura para que o seu projeto funcione com tudo dentro dos conformes. E eu não estou falando de um monte de gente não, pode ser só você fazendo tudo. Mas você vai precisar criar uma rotina para o projeto, tá? Por exemplo, para você contratar alguém, eu primeiro analiso o CNPJ da criaturinha, certo? E aí eu vejo se a empresa está ativa, eu vejo se a empresa tem o KNAI para aquele serviço que ela vai prestar. Daí eu acerto o valor, data, horário, serviço e a forma de pagamento. Beleza? Beleza. Você pode criar, por exemplo, um formulário no Google para o fornecedor preencher, para o fornecedor colocar todas as informações dele ali, porque fica bem armazenado, bem legal. A partir daí, eu vou poder começar a brincadeira de verdade. Tá entendendo? Porque eu já estruturei administrativamente, eu já estou conseguindo enxergar administrativamente como é que o meu projeto vai funcionar. Aí você pode me dizer, poxa, Carlinhos, então isso dá muito trabalho. Não é melhor eu ir direto ao ponto já fazendo tudo, não? Bem, o que eu tenho para te dizer é que é bom você pensar sempre em como você vai fazer para comprovar que você fez tudo certinho, né? Se você não se prepara antes, você não tem como recuperar depois. Isso é super importante quando a gente está tendo algum projeto patrocinado, porque você vai fazer, mas você vai fazer, vai dizer que fez, mas você precisa comprovar que fez. E aí, não é comprovar que eu fiz o espetáculo, não. É comprovar que você deu cada passo como era exigido, certo? E para isso, para que você consiga comprovar no final tudo que você fez, que tudo que você fez está bem certinho, você vai precisar realmente criar essa estrutura, enxergar quais são os passos que você precisa dar cada vez que você vai fazer uma despesa, cada vez que você vai realizar uma ação, tá?
E aí você pode me dizer assim, ai, mas já está em cima e eu estou sem tempo para organizar esse projeto, fazer essas listas aí que você está falando, tenho tempo não para isso não. E aí eu vou dizer a você o seguinte, amanhã você acorda 1 hora mais cedo e faz essa organização. Essa organização inicial é uma coisa simples, mas ela vai te ajudar muito a não se encrencar mais para frente, tá certo? Executar um projeto sem antes criar a sua estrutura de funcionamento é um erro que pode custar muito para você. E para te ajudar, eu vou fazer um resumo do que eu falei aqui hoje com vocês. Se você não sabe por onde começar a executar... se você não sabe por onde começar a executar o seu projeto cultural, eu proponho 3 passos. O primeiro é identifique as demandas e promessas que aparecem no seu projeto. Identifique também as demandas que aparecem no edital, no manual de prestação de contas e no manual de aplicação de marca. O segundo passo, organize o projeto administrativamente, ou seja, crie regras para a contratação e crie regras para a execução dos serviços. 3, crie documentos de apoio para te ajudar nas contratações. Pode ser um checklist das documentações, pode ser um Google Forms para o fornecedor colocar as coisas dele lá. Às vezes você vai precisar fazer camisa, vai precisar de um monte de informação dos artistas que vão participar, por exemplo. Aí você cria também um instrumento que vai te ajudar, ou seja, outro forms que o artista vai lá preencher se é alérgico a alguma coisa, qual é o tamanho de camisa dele, enfim. Colocar a mini bio dele para botar no programa. Enfim, você vai ali solicitar tudo que o artista vai precisar passar para você de informação. Então, criar esses documentos de apoio podem facilitar muito a sua vida. Então, pronto. Agora você pode começar a executar o seu projeto cultural, mas a dica mais importante é cumpra as regras que você determinou. Dessa forma, você vai estar executando o seu projeto cultural de forma segura, sem risco e nem prejuízo no futuro, tá? E se você quiser começar a implementar tudo isso hoje, faça um esboço de como deve ser a estrutura administrativa do seu próximo projeto. E aí, quando chegar o próximo projeto, você já está com isso bem estruturado e bem organizado. Vale a pena pensar um pouquinho em coisas que vão te ajudar a chegar mais rápido nos lugares, chegar mais rápido na execução completa do seu projeto, tá bom? Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo e se esse conteúdo te ajudou, eu peço para você curtir esse conteúdo, curtir aqui esse post e compartilhar com as pessoas que estão precisando de um conteúdo como esse. Se você gostou disso aqui, tem muito mais aqui no canal. Então, segue esse perfil, se inscreve no canal e ativa o sininho para você saber exatamente quando é que eu coloco coisinhas novas por aqui, tá? Meu nome é Carla Navarro e eu sou produtora cultural e vivo disso há mais de 20 anos. Quero te ajudar a viver disso também, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!